7 dicas que eu vou dar para você que está buscando mudar de vida. De repente esse vídeo chegou agora para você e você pensa assim, o que tem nele? Bem, eu vou falar para você de hábitos que eu pratico e que tem trazido grandes mudanças na minha vida, na minha família. Hábitos que mudaram completamente o rumo das coisas na minha vida. Eu tenho feito isso por anos e Deus tem feito coisas extraordinárias na minha vida. Eu posso falar para você que se você praticar isso com dedicação, você pode viver uma virada na sua vida. Tem muita gente que está cansado da vida que está levando. Tem muita gente que cansou de não ter resultado. Tem muita gente que segue um, que segue outro e que faz o que todo mundo diz e mesmo assim seus resultados sempre acabam em frustração. E eu quero hoje trazer para você resultados práticos de mudanças que eu fiz no meu dia a dia, de hábitos que eu tenho praticado há anos e que inclusive implementei mais alguns ao longo dos anos e que tem me abençoado e abençoado também a minha família. Por isso, fica aí até o fim, porque se esse vídeo chegou para você agora, é para você ouvir essas coisas que eu tenho para dizer para você. 7 hábitos que vão mudar a tua vida para sempre. 7 hábitos. E não é conversa. Você segue até o fim aqui. No final, quero fazer uma oração especial por você, porque tem muita gente que diz para mim que cansou de viver no automático, cansou de ter mais perdas na vida, cansou, de tentar as coisas não dar certo. Então, pratica isso, que eu vou compartilhar com você aqui, que vai te ajudar muito, certo? Eu vou usar a palavra de Deus para mostrar para você o caminho das pedras. Quer receber aí? Escreve aqui nos comentários. Eu quero receber essas verdades, certo? Você que está endividado, você que quer mudar completamente a história da sua vida, o teu destino, você pode mudar. Exatamente o que você está ouvindo, você pode mudar o seu destino. Então, fica aí até o fim, você vai ver que vai valer a pena. Eu quero compartilhar o primeiro texto com você, que é Marcos 1,35. Quer saber o meu primeiro hábito? Acordar cedo com propósito. Esse é o meu primeiro hábito quando eu acordo. Eu não acordo, apenas para assistir uma televisão ou para fazer qualquer outra coisa. Eu acordo com propósito. Eu acordo todos os dias, cerca de 5 da manhã, 5h30. Hoje, por exemplo, eu acordei 4h30 da manhã. 4h30 da manhã, porque eu tenho uma escola online também, que eu me preparo para essa escola. Depois, quando eu acabar esse vídeo aqui, eu vou entrar na Academia Kindle. Hoje eu acordei 4h30 da manhã. Daí eu tenho um tempo especial com Deus, dobrar meus joelhos, orar, leio a palavra de Deus. A Bíblia diz em Marcos 1,35, de madrugada ainda escuro, Jesus levantou-se, saiu e foi a um lugar deserto onde orava. Acorde antes do mundo. Aprenda a acordar antes do mundo. Quem quer governar o dia não acorda no susto. Eu aprendi que acordar pela manhã bem cedo e começar o meu tempo com Deus, o meu dia rende muito. O meu dia é outro dia. E eu acordo todos os dias cedo, de domingo a domingo. E eu posso garantir para você o que a Bíblia diz. Jesus tinha esse hábito de acordar muito cedo. O segundo hábito está lá em Provérbios 18:21. A morte e a vida estão no poder da língua. Você tem que compreender uma coisa. Esse é o segundo hábito. Dominar a língua. Você já reparou que gente de sucesso não fica falando mal dos outros? Gente de sucesso não vive de fofoca e não vive de reclamação. Quer mudar o ritmo das coisas na tua vida? Pare de falar mal dos outros. Dome a sua língua. Gente de sucesso não tem tempo para falar mal dos outros, para ficar cuidando da vida do vizinho.
para ficar cuidando da vida do pastor, para ficar cuidando da vida do patrão. Não, gente de sucesso não tem tempo para isso. E se nós queremos mudar a forma como estamos vivendo, temos que nos posicionar diferente. Terceira coisa, terceiro hábito que eu tenho praticado, Colossenses 3:23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor. Trabalhar com excelência é algo que eu tenho feito. Eu trabalho com excelência. Quando eu comecei a gravar os meus vídeos no YouTube, o meu melhor cenário era a parede de um banheiro, que era lisinha, retinha. E depois eu fui melhorando. Hoje eu tenho estúdio. Eu tenho estúdio hoje que é preparado para fazer qualquer tipo de evento, para fazer as minhas gravações. Tenho um estúdio hoje, tanto aqui no sul do Brasil, quanto tenho um estúdio montado em São Paulo. E tudo começou, sabe, com excelência. Eu comecei os meus primeiros livros, eu comecei com uma gráfica local, sabe, com muitos erros de português, fiz o meu melhor ali. Hoje tem uma editora, sabe que eu tenho uma parceria com essa editora que distribui os meus livros em todos os aeroportos do Brasil, em todas as livrarias do Brasil. E isso tudo só foi possível, sabe, porque sempre fiz tudo com muito esmero, com excelência. E eu acredito, o trabalho com excelência. Tem gente, sabe, que faz um trabalho relaxado. Infelizmente, eles não atraem a bênção de Deus assim. O seu trabalho é o seu altar. Entregue o melhor. Sempre. Escreva isso aqui nos comentários. Entregue o melhor. Entregue sempre o melhor resultado. Esse é um princípio de vida. O quarto hábito que eu tenho praticado é aprender a ouvir antes de falar. Em Tiago 1:26, diz assim: se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Gente sábia escuta mais do que fala. Gente que fala demais não tem como prosperar. Gente sábia primeiro ouve e depois fala. Então, às vezes é melhor você observar. Às vezes é melhor você, sabe, parar para escutar antes de você falar uma tolice e depois você venha se arrepender. Então, quem fala demais revela a ignorância que tem. Eu sei que é duro isso, mas é uma verdade. O quinto hábito, em Provérbios 13:20, a Bíblia diz: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá dano. O quinto hábito que mudou a minha vida foi andar com as pessoas certas. Sabe, eu faço muitas reuniões com N pessoas, mas eu tenho aprendido cada vez mais que andar com as pessoas certas é o que vai, sabe, mudar a minha mentalidade e vai me ajudar a ver coisas que eu não vejo. Agora, se você anda com gente errada, você anda com gente que está sempre criticando todo mundo, você anda com gente que está sempre falando de crise, é pessimista, você anda com gente murmuradora, você anda com gente que não tem, sabe, a mesma conexão até com Deus que você tem, daqui a pouco você está no mesmo caminho daquela pessoa. Como é que você vai ser amigo de uma pessoa, sabe, que a vida dela é sempre um atrapalho, é uma confusão, é uma loucura? Você anda com essas pessoas, daqui a pouco a sua vida vai se tornar igual a delas. Seu sucesso também está no seu ciclo de relacionamentos. Eu vou repetir isso porque tem gente que não sabe o significado disso. Seu sucesso também está no seu ciclo de relacionamentos. Compreenda isso. Seu sucesso também está no seu ciclo de relacionamentos. O sexto hábito está lá em Provérbios 11:24. Há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Generosidade. Generosidade é o código da riqueza, da prosperidade.
Eu e minha esposa estamos ajudando uma igreja e sabe, nos sentimos tão bem com isso e sabemos que Deus sempre nos abençoa. Quanto mais nós honrarmos a Deus, mais Deus vai nos abençoar. Nós cremos nesse código que a generosidade, ela é o código para a riqueza. O sétimo hábito é ouvir a Deus. Quem está conectado com Jesus Cristo, quem está conectado com Jesus Cristo sabe que ouvir a voz do Pai para direcionar seus passos, para direcionar seu caminho, faz toda a diferença. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Se você tem Cristo Jesus na sua vida, você vai ouvir a Deus e você vai ter, graça, sabedoria para tomar as decisões certas na sua vida e poder avançar mesmo quando outros estão, indo por outras direções, você está avançando porque você ouve a voz de Jesus. Ouvir a voz de Jesus é essencial para você viver algo novo e extraordinário na sua vida. Eu quero fazer uma oração por você. Eu espero que esses 7 conselhos que eu dei aqui para você possam ter te ajudado. E se você chegou até aqui nesse vídeo e não é inscrito ainda no canal, inscreva-se agora. Vamos andar juntos. Você vai ver que você vai crescer muito aqui, com direções, com palavras que vão te ajudar, vão te dar ânimo e vão te abençoar tremendamente. Também quero falar rapidamente, antes de orar por você, dos meus livros. Eu tenho esse livro aqui que eu falo, que Deus fala com a gente também através dos sonhos. Está lá no meu site. E esses 2 devocionais aqui, Café com Jesus 1 e Café com Jesus 2. Olha só, aqui tem uma palavra, uma oração para você fazer comigo, direções para o teu dia. Aqui você vai pegar uma caneta e você vai fazer a sua oração, você vai escrever a punha a sua oração. Os 2 livros juntos dá mais de 700 orações. E você pode adquirir lá no nosso site www.vinicius17.com.br. Posso orar por você? Eu gostaria de orar por você. E você que quer acompanhar meus programas na TV, todo sábado às 10 da manhã eu estou na Rede TV, certo? Com o programa A Voz de Deus. Vamos orar? Permita-me orar por você, permita-me te abençoar em nome de Jesus. Se você quer receber essa oração, se você recebe, escreve aqui nos comentários, eu recebo essa oração, eu quero orar por você. E às 18 horas nós estaremos em oração hoje aqui. E eu convido você a orar comigo aqui no YouTube às 18 horas. Você vai ver que bênção que vai ser na tua vida. E se puder compartilhar com outras pessoas, compartilhe em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu sei que esse vídeo chegou na hora certa para muita gente. Esse vídeo, ele chegou para trazer vida, para trazer mudança de mentalidade. Ele chegou para dar direções e instruções para essa pessoa mudar a sua vida e mudar a sua história para sempre. Derrama da tua graça sobre ela, derrama do teu favor e abençoe a vida dela, Pai, no nome de Jesus Cristo. Eu peço um liberar do alto, eu peço favor de Deus sobre a vida dela, no nome de Jesus. Tira, Pai, do caminho dela tudo aquilo que estiver segurando ela e impedindo ela de viver o plano e o projeto que o Senhor tem para ela. Derrama da tua graça, Pai, e prospera ela em seu caminho. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Deus abençoe tua casa. Deus abençoe tua família. Compartilhe com outras pessoas e até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. Senhor Deus, coloca uma cerca viva ao redor desta casa, ao redor dessa família. Proteja, livra do mal. Livra, Pai, do laço do inimigo. Livra da contrariedade. Livra, ó Deus, da inveja,
da obra maligna. E eu declaro em nome de Jesus Cristo que veremos as grandes coisas que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Profetizo 10.000 vezes mais de bênção, de favor, de milagres sobre a vida de pessoas que estão aqui nessa oração. No nome de Jesus Cristo. Libera do teu favor, Senhor. Libera da tua graça, no nome de Jesus. E oro, Senhor, para que haja um desbloqueio de tudo aquilo que está travado, no nome de Jesus, na vida dessa pessoa. Toda porta que está travada, todo negócio que está travado, todo documento que está travado, toda decisão que está travado, seja no âmbito espiritual ou no âmbito natural. Coloca a tua mão, Senhor. Apresentamos a Ti e pedimos a justiça do Senhor também, trabalhando em nosso favor, para que tudo aquilo que foi injustiça, de forma direta ou indireta a nós, seja visitado por Ti. Senhor, abre os céus sobre a vida dessa pessoa e libera favor, libera graça. No nome de Jesus é o que nós te pedimos. O teu favor e a tua graça, doce e amado Espírito Santo de Deus. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, que alegria estar com você aqui essa noite. E eu tenho um desafio de fé. Eu tenho um desafio de fé. Já é a segunda vez essa semana que Deus me falou sobre desbloquear o que está travado. E algumas coisas já começaram a acontecer na vida de algumas pessoas. E hoje pela manhã, quando eu comecei a oração da manhã, o Senhor me falou novamente disso, sobre desbloquear o que está travado. E eu creio que quando Deus, Ele revela uma coisa frequentemente, ou como está acontecendo essa semana, 2 vezes já me moveu a orar por isso. Eu creio que isso é algo que nós precisamos fazer. Então, hoje no final dessa oração eu vou orar novamente por desbloqueio, mas eu quero fazer um desafio de fé com você. De nesse final de semana, tanto sábado e domingo, na oração das 6 da manhã e na oração das 18, que você entre ao vivo comigo. Aqueles que podem entrar ao vivo, entrem ao vivo. Às 6 da manhã, às 18 horas, nós vamos encerrar essa campanha orando, claro, profetizando as 10.000 vezes mais, conforme Salmo 91, verso 7. Mas nós vamos orar especificamente para desbloquear o que está travado. Amém? Tem coisas que às vezes a gente não entende por que no natural está travado, por que algumas coisas não foram liberadas. E eu convido você a entrar nesse propósito comigo. Neste sábado e domingo, ou seja, amanhã e domingo, você entrar junto comigo e nós fazemos essa oração juntos, em concordância. Apesar de cada um estar na sua casa ou no seu país, porque tem pessoas aqui de outros países que me acompanham, vamos entrar juntos nesse horário. Vamos entrar juntos nesse horário. 6 horas da manhã e 18 horas, em concordância. Há poder na oração em concordância. E se você topa esse propósito comigo, escreve aqui nos comentários, escreve assim, vai desbloquear. Escreve aí, vai desbloquear em nome de Jesus. Vamos orar por isso. Amém? Vamos orar, vamos colocar nossa fé em Jesus Cristo. Vamos usar a autoridade que Ele nos deu, de Lucas 19, eis que vos dou poder para pisar de serpentes e escorpiões. Tem coisas que às vezes estão bloqueadas e está bloqueado por algo espiritual, certo? E assim como Daniel venceu as resistências espirituais orando, nós vamos vencer as resistências espirituais também orando, ok? Então quem quiser entrar junto comigo e acompanhar ao vivo, sábado e domingo, às 6 da manhã às 18 horas, escreve aí, vai desbloquear em nome de Jesus, ok? Deus me deu uma palavra para compartilhar com você hoje, mas antes de compartilhar essa palavra, eu quero pedir a gentileza de você deixar sua curtida aqui nesse vídeo. Se não é inscrito no canal, inscreva-se,
Vamos andar juntos, vai ser bênção em nome de Jesus. Amém? E se puder compartilhar com outras pessoas, faça isso. Semeando na vida de outras pessoas a palavra de Deus, orações, que você vai abençoar e vai ser abençoado. Então compartilhe aí em nome de Jesus. Eu quero começar com o testemunho da Cláudia. A Cláudia escreveu pra gente, e ela escreveu assim: minha tia estava muito preocupada, pois havia feito exames que acusaram nódulos nas 2 mamas, sendo 2 em cada uma. Eu disse a ela: tia, vou compartilhar uma oração com a senhora, e comecei a enviar. Ela repetiu os exames e, para honra e glória do Senhor, não havia mais nódulos. Quando a médica viu o resultado, levantou-se assustada da cadeira e disse: Dona Nilza, o que a senhora tomou? E ela respondeu: Deus foi quem me curou. Além disso, ela estava com início de depressão e, para honra e glória do Senhor, também está curada. Hoje compartilho esse testemunho para declarar que Deus ainda cura e vive na vida daqueles que creem. Amém. Bem, Cláudia e Nilza, um abraço para vocês. A Jesus, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eu não curo ninguém, eu sou homem, mas eu sei que meu Jesus, o Jesus que eu creio, o Jesus que vocês creem, esse cura, esse opera milagres. Eu creio. Minha vida tem sido uma vida de fé. Tem sido uma vida de fé, tenho sido um intercessor na vida de muitas pessoas. Amo interceder e sei do meu propósito e papel profético também. Hoje quero falar sobre bênção armazenada. Diga assim comigo: Deus tem bênçãos armazenadas para mim e para minha casa. Glória a Deus. Declare aí: Deus tem bênçãos armazenadas para mim e para minha casa. E isso é bíblico. No Salmos 31, verso 19, está escrito: como é grande a tua bondade, que reservaste aos que te temem, da qual usas perante os filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam. Deus tem bênção reservada para mim e para você. Por isso, quando Deus estabelece o plano para a nossa vida, Ele também coloca tudo o que precisamos para cumprir o nosso destino. Ele já alinhou as pessoas certas, as estações certas, as pausas certas, o favor, o aumento. Já está tudo aí com você. Você recebeu um pacote de bênçãos. Deus vai capacitar. Tem gente que chega para mim e diz assim: eu não sei, eu não tenho essa capacidade de falar em público, eu não sei, acho que não consigo tocar essa empresa sozinho, o projeto é grande, eu não sei se isso é para mim. Ei, quando Deus dá a visão, Ele dá a provisão, Ele dá a habilidade, Ele lhe coloca diante das pessoas certas. Aprendi que não precisamos ser experts em tudo. Eu não conheço muito de lei, mas tenho advogados que trabalham para mim. Não conheço muito de imposto, mas eu tenho contadores que trabalham para mim. Eu não conheço algumas coisas do digital, mas eu tenho uma equipe que trabalha no digital para mim. E assim por diante. Você não precisa ser expert em tudo, mas você tem que acreditar que Deus vai colocar as pessoas que você precisa para trabalhar com você. Deus vai colocar as pessoas certas no lugar certo para ser uma bênção na sua vida. Então, essa é a fé que nós temos que ter. A fé de que Deus vai nos capacitar, a nós, que vai colocar as pessoas certas no nosso caminho e que vai ser uma grande bênção. Então, não estamos largados. Deus não largou você na selva e disse para você: corre, filho, corre. Não. Deus deu para você todas as ferramentas que você precisa para sobreviver, para vencer, para derrotar gigantes, para vencer teus inimigos e para cumprir o plano de Deus aqui nessa terra. Então tem bênçãos armazenadas para mim, tem bênçãos programadas, ok? Tem bênçãos programadas e a gente tem que ter esse discernimento espiritual. A promoção está armazenada para mim, está armazenada para você.
Entenda, você que é solteiro, tem uma esposa ou um esposo já guardado, que já está reservado para você. Entende isso? Esses dias uma mulher escreveu para mim: estou há 3 anos buscando um relacionamento e não consigo ter um relacionamento. E eu respondi para ela: Deus já tem guardado para você essa pessoa que você está aguardando, que você está esperando. Até aquele bebê que você está sonhando já está guardado para você. É uma bênção que está reservada, e quem crê aí que está buscando esse bebezinho já recebe aí, porque é promessa de Deus, está reservado para ti. É bênção de Deus na tua vida. Um contrato, um negócio, cura, já tem o seu nome nele. E um detalhe: o que é meu, você não pode pegar. E o que é teu, eu não posso pegar. Porque estão reservadas com o nosso nome. Quando eu era pequeno, as crianças, todas elas tinham na sua garrafa, a antiga garrafa térmica que a gente levava leite para o colégio, né? Tinha um nomezinho lá escrito de cada um. Meus filhos também, o nome deles em tudo. Minha esposa é detalhista nesse ponto. Por quê? Porque cada coisa pertence a alguém, tem o nome de alguém. Então, é desnecessário gastar energia invejando a vida de outras pessoas. Eu não quero o carro do outro, eu não quero a casa do outro, eu não quero a influência do outro, eu não quero o dinheiro do outro. Eu quero o que Deus tem para mim. É isso. Eu quero o que Deus tem para mim. E eu vou ser feliz, não no que o outro tem. Eu vou ser feliz naquilo que Deus tem para minha vida. Você vai ser feliz naquilo que Deus tem para a sua vida. É por isso que a inveja tem que acabar quando a sua mente for iluminada pela palavra de Deus. O que Deus destinou para você não pode ir para mais alguém. É para você. Está no seu caminho. Tem o seu nome, tem os seus dados. Está reservado para você. Essa porta é para o meu filho e ninguém vai tirar dele. Essa bênção é para minha filha e ninguém vai tirar dela. Então, quando a gente entende isso, a gente para de se preocupar. A gente para de se preocupar pensando que os outros vão tomar o que a gente tem. Ninguém rouba o que está com teu nome. A única pessoa que pode roubar o que está no seu nome é você mesmo. Quando você sai para fora do plano de Deus. Esses dias eu estava meditando o déjà vu, é uma das revelações que Deus nos deu, certo? E como eu estou indo para Brasília hoje, eu ministro hoje à noite, eu me lembrei que esse foi um dos déjà vus, né, mais fortes que eu tive na minha vida, que foi em Brasília. Eu estava num carro, indo para um restaurante junto com 4 amigos, e eu tive uma revelação de Deus ali, que é exatamente, sabe, como quando a pessoa pensa que já esteve num lugar, já estava com aquelas pessoas. Bem, eu já sabia até o que eles iriam falar, e eu antecipei a conversa, eu disse: vocês vão falar disso? Eles disseram: como é que você sabe? Eu disse: bem, Deus me mostrou que eu estaria aqui nesse lugar. Então não se trata, sabe, de outra vida, se trata de uma revelação de Deus. Eu disse para eles, e depois eu fui até o restaurante falando isso para eles, que quando nós temos essas coisas, podem dar a explicação que quiserem, cada um é livre para acreditar no que quiser, mas eu acredito que quando nós chegamos num lugar e parece que nós já estivemos naquele lugar, na verdade, aquele lugar já tem o nosso nome. Aonde você iria pisar, já. Você tem que se preocupar quando essas coisas param de acontecer com você. Sabe, porque eu acredito que tem certas coisas, tem certos negócios que já têm o nosso nome. Tem certos negócios que já têm o nosso nome. É por isso que você não pode insistir numa coisa que Deus está mostrando para você. E filho, não é para você isso. Filho, esse negócio não é para você, não insiste. Porque a gente, principalmente a pessoa que tem uma cabeça um pouquinho empreendedora,
ela pensa assim, não, mas eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo e vai dar certo ali. Mas, sabe, quando você ora a Deus e coloca um assunto nas mãos de Deus, Ele dirige os teus passos para aquilo que tem o seu nome. E retira você daquilo que não tem o seu nome. Não sei se você está me entendendo o que eu estou querendo falar aqui com você, mas, sabe, nós temos que compreender que Deus já tem bênçãos armazenadas para nós, em lugares armazenados, com pessoas armazenadas. Então, eu acredito que, sabe, às vezes até Deus não permite que uma pessoa se aproxime muito de você, porque isso não faz parte do plano dele para a sua vida. E uma hora eu vou falar um pouco sobre isso, quando Deus não permite, sabe, a aproximação de algumas pessoas a nós. Agora, entenda, é por isso que você não precisa ficar frustrado quando vê outras pessoas sendo abençoadas. O que Deus armazenou para você não pode ir para mais ninguém. Há uma casa com seu nome, um cônjuge com seu nome, e você tem que crer. Deus está preparando. Deus está preparando. Quando o profeta Samuel veio na casa de Jessé, ele quis derramar o óleo sobre os 7 irmãos de Davi, e o óleo não fluiu sobre a cabeça de nenhum deles, nem sobre os mais velhos, nem sobre os mais novos. Só desceu sobre a cabeça de Davi. Aquele óleo, aquela unção, só viria sobre a cabeça do escolhido de Deus, que era Davi. E daí o óleo começou a fluir. E daí Samuel viu, este é o escolhido de Deus. O óleo que Deus tem para você não vai fluir para mais ninguém. Não fique com ciúmes, porque um amigo seu foi promovido. É a promoção dele. Glória a Deus, meu irmão. Estou feliz por você. Você sabe por que muitas pessoas estão vivendo na miséria, na dificuldade, com portas travadas na vida delas? Parece que os céus são de bronze sobre elas. Eu não estou falando só de pessoas, sabe, que não estão vencendo financeiramente. Eu estou falando, sabe, de pessoas que têm um grande potencial, mas tudo é travado para elas. Existe um grande problema que tem assolado não só, sabe, o nosso dia a dia, mas o mundo inteiro, que é os ciúmes que as pessoas têm umas das outras. Gente, isso é uma das coisas mais, eu posso dizer, negativas que existe, e que nós temos que ter o cuidado para não entrar nisso. Ter ciúme das pessoas. Ter ciúmes está roubando você dos planos que Deus tem para a sua vida. Porque enquanto você está lá olhando para a vida do outro, você não se concentra no que Deus tem para você aqui. Então, nós temos que entender que o que Deus armazenou para nós é um ajuste perfeito para a nossa vida. Aí você olha, sabe, para aquela amiga sua que tem um casamento, assim, aparentemente feliz, e você pensa, puxa, como eu queria ser casada com o marido dessa minha amiga. Ei, não daria certo. Não daria certo. Porque o que Deus tem para você tem o seu nome. Ele já tem o nome de outra pessoa nele. Então nós não podemos querer calçar o sapato dos outros. É outro número. É outro número. Não tente calçar o sapato dos outros. Às vezes agimos como se Deus tivesse um suprimento limitado de favor. Como se Deus não pudesse abençoar todos. Como se algumas pessoas nascessem com sorte e outras, sabe, vivem como azarentos. Não. Ei, Deus não tem um estoque limite de favor. Ele é um Deus ilimitado, Ele é um Deus transbordante. Ele é um Deus que faz muito além do que nós pedimos, muito além do que nós pensamos e precisamos crer. O que tem o seu nome não pode ir para mais ninguém. A sua hora está chegando. Se você crê, declare, eu creio nessa palavra profética. Tem bênçãos armazenadas para mim. Glória a Deus! Glória a Deus! Vamos glorificar o nome do Senhor por essa palavra? Amém? Aleluia. Eu quero agora declarar o Salmo 91 e você que entrou agora aqui nessa oração, eu fiz um desafio para quem entrou no início. Deus tem falado muito sobre desbloquear o que está travado. Já é a segunda vez essa semana que aconteceu isso comigo. Eu quero convidar você a participar das orações nesse final de semana, no sábado e no domingo, às 6 da manhã e às 18 horas, comigo ao vivo aqui. Tá? Tente estar comigo aqui ao vivo. Por quê? Porque se
se Deus está me tocando de orar por isso, é porque, sabe, pessoas vão ter vitória sobre isso. Tem coisas espirituais que podem estar bloqueando bênçãos naturais ou bênçãos espirituais na tua vida. Então, se você quiser participar, amanhã, 6 e 7 da manhã, vem estar com a gente. E depois, às 18 horas, faça um compromisso não comigo. Não precisa fazer comigo. Faça com Deus. Faz um compromisso com Deus. Faz um compromisso com o Senhor. E diga, Senhor, está nas tuas mãos isso. E eu vou fazer uma aliança contigo. Contigo, Senhor. E eu creio que Deus é poderoso para nos responder. Amém? Também quero falar rapidamente para você aqui, do meu livro novo, Café com Jesus, que você pode adquirir lá no meu site, www.vinicius17.com.br. Gente, outra coisa que eu tenho que explicar. Você que está adquirindo o livro, aqui, faz a tua oração a punho, tá? Aonde está aqui esse espaço. Não esquece, pega uma caneta e faz a tua oração. E também, para quem está adquirindo o nosso livro, nós vamos dar essa carta aqui, que é uma carta profética, vem com uma palavra profética para você repetir e com um salmo, certo? Está dentro de cada um do Café com Jesus, tanto do Café com Jesus 2 quanto do Café com Jesus 1. Deus me orientou a fazer isso, eu consagrei as cartas, certo? E vários tipos de carta, cada uma com uma palavra diferente, com um salmo diferente. E nós estamos enviando para todo o Brasil. Você pode adquirir lá no meu site, www.vinicius17.com.br. Inclusive, você pode dar de presente para alguém também, certo? Tá aqui uma palavra profética para a tua vida, vai te abençoar, certo? Muito bem. E olha só, domingo estarei em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Hoje estarei em Brasília, tá? Eu acho que é 20 horas o culto, eu não sei direito. E no domingo, às 9h30 da manhã, estarei em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Ok? Muito bem. Salmos 91, eu quero declarar agora. Enquanto eu declaro, você compartilha. Você pode compartilhar aí? Compartilha com alguém essa oração. Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você e te abençoar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eu apresento diante de Ti agora a vida de cada pessoa que está aqui nessa oração. A Tua palavra diz, Pai, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Querido Jesus, eu sei que Tu tens bênçãos armazenadas para nós. Por isso, Pai, nós cremos que o Senhor é um Deus ilimitado, é um Deus poderoso para nos abençoar com boas portas, com provisões, para nos colocar diante das pessoas certas, para abrir até mesmo oportunidades inéditas na nossa vida, nos colocar diante, Senhor, de poderosos, diante de pessoas, meu Deus, que tem muitas conexões. Colocamos tudo diante de Ti, Te pedimos nos dar uma inteligência espiritual, uma sabedoria, uma visão arrojada das coisas, e nós oramos no nome de Jesus pedindo a bênção do Senhor sobre a nossa casa, sobre a nossa família, e oramos agora, Pai, dirigidos por Ti, para que haja um desbloqueio total e completo sobre tudo aquilo que está travado na vida dessa pessoa. Tudo que estiver travado, tudo que estiver em impedimento, nós oramos para que haja um liberar de Deus.
Nós oramos agora para que haja um liberar do Espírito Santo de Deus. Senhor, toca com teu poder, toca com a tua graça. Senhor, toca com teu favor, em o nome de Jesus. Senhor, abre os céus e tudo aquilo que está bloqueado no natural ou no espiritual, que seja agora liberado no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Senhor, visita este lar, visita esta família com graça, com favor, com poder. É o que nós pedimos a Ti, Pai. No nome de Jesus Cristo, libera do Teu favor, libera da Tua graça. Senhor, aumenta o ânimo dessa pessoa, aumenta as forças dela, aumenta os recursos dela, aumenta a sua capacidade, suas habilidades. Senhor, traga promoções. Nós oramos por um grande liberar do Senhor. Tudo aquilo que estiver bloqueado, nós damos uma ordem no nome de Jesus, seja liberado agora. Tudo aquilo que está sendo preso por forças espirituais, que está sendo impedido, que está sendo bloqueado por forças espirituais, nós quebramos na autoridade de Jesus Cristo. Senhor, toque-os com o teu poder, aquele que está doente, que seja curado. Em nome de Jesus, aquele que está aflito, que receba alívio agora. A paz de Deus entre nesse ambiente, entre nessa casa, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Compartilhe essa oração se você foi abençoado. Amanhã, 6 da manhã, eu espero que você faça esse ato profético desse final de semana. Nós vamos orar sábado e domingo por um desbloquear e eu creio, Deus está nos chamando a fazermos esse tipo de intercessão. Que Deus te abençoe e até mais. Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos que toda injustiça está nas mãos de Jesus Cristo agora. Toda maldade está sendo quebrada, desfeita completamente do nome de Jesus. Quebramos agora o poder da inveja, quebramos os laços de Satanás, o laço do passarinheiro, a arma forjada e declaramos: o sangue de Jesus está cobrindo toda a nossa casa, está cobrindo nossos filhos, está cobrindo o nosso caminho. Estamos guardados, blindados, totalmente protegidos e resguardados. No nome do Senhor Jesus. Senhor, eu oro também pela saúde de todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado agora. Jesus Cristo é da saúde e que todo tumor, todo câncer, toda alergia renda-se ao poder de Jesus Cristo. E liberamos uma palavra para o caminho, para a vida, para a semana. Justiça de Deus liberada nos 4 cantos da tua vida, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa e a tua família. Hoje é o 8º dia do nosso propósito. Estamos firmes, são 14 dias orando contra a injustiça e contra a maldade, e declarando que o Senhor Jesus é a nossa justiça. E vamos começar essa oração nessa manhã com a nossa declaração profética. Escreva aqui nos comentários: estou firme. O inimigo não vai tirar você da oração. O inimigo não vai quebrar o seu foco, não vai te distrair. Amém? Então declare: estou firme. Quero pedir também que você já deixe a sua curtida aqui nessa oração. Se não ativou as notificações, que é um sininho que tem aqui, ativa as notificações para toda vez que eu entrar ao vivo, você não venha perder absolutamente nada. O YouTube venha avisar você que eu estou ao vivo. E hoje eu estarei aqui às 9 da manhã e depois às 18 horas. Amém? Muito bem. Eu quero falar hoje sobre conselhos poderosos. Conselhos que vão fazer diferença na tua semana. A Bíblia nos diz em Provérbios 11:14, sem orientação a nação cai, mas a vitória se alcança com muitos conselheiros. Diga assim comigo: eu preciso do conselho do Senhor.
Mais uma vez, eu preciso do conselho do Senhor. E o primeiro conselho para você é: não perca seu foco. Esta é uma das maiores causas do fracasso. Nós precisamos estar focado no propósito que Deus nos deu para viver. Pessoas que o inimigo consegue distraí-las, elas se tornam presas fáceis para levarem uma rasteira. Não perca o seu foco. E eu já vi pessoas com um grande potencial, pessoas com um chamado extraordinário, pessoas que Deus, confiou coisas grandes a elas, mas elas desfocaram. Elas começaram a atacar em vez de focar no seu propósito. Toda pessoa que vive de ataque, querendo atacar o seu concorrente ou querendo atacar aquele que está criticando, aquele que se levantou como inimigo dela, perde o equilíbrio na caminhada. Você tem que focar no que Deus tem para a sua vida. Você tem que estar firme naquilo que Deus está colocando no seu caminho, sem se importar, com os gritos daqueles que estão ao seu redor. Sempre que você estiver no caminho do sucesso, você vai ter críticos, vai ter haters, vai ter pessoas do mal, vai ter gente querendo lhe prejudicar. Mas você tem que crer que Deus guarda as suas costas. Deus protege a sua retaguarda. Então não desfoca. Não começa, a te justificar para as pessoas que estão ao teu redor. Não começa, a querer dar resposta para um, a querer dar resposta para outro. Não te entristece. A diferença entre uma pessoa que progride na vida e aquela que para, que trava, é que ela deu ouvidos a quem não deveria. Quer vencer? Quer ter sucesso? Então aprende a não dar ouvidos para os teus críticos. Não dê ouvidos para gente que está te perseguindo no teu trabalho, que está te perseguindo até dentro da igreja. Não desfoque do seu propósito. Não desfoque, não fique prestando atenção em tudo. Existe, muita poluição ao nosso redor, de todo tipo. Pessoas querendo nos distrair de um lado, do outro lado é o inimigo querendo, de alguma maneira fazer com que a gente caia numa tentação. Logo ali mais na frente, tem muitas vezes, alguém que está lhe dando uma oportunidade que não vem de Deus para a sua vida, tudo para lhe distrair, para lhe desfocar. Por isso, escute esse conselho, foco no seu propósito. O que você tem que fazer essa semana? Você tem que trabalhar, você tem que realizar seus sonhos, você tem reuniões, você tem que orar, você tem que buscar a Deus. Então esse é o seu foco, crescer como pessoa, buscar a presença de Deus, para que nada venha impedir você de avançar. Nada venha impedir você de chegar onde Deus tem preparado para a sua vida. O segundo conselho de hoje é: não seja ingrato. A ingratidão, ela é uma desonra para Deus. Nós temos que ser gratos a quem é bênção na nossa vida. Temos que ser gratos a Deus. Temos que ser gratos às pessoas que tornam a nossa vida mais leve, pessoas que nos auxiliam, pessoas que nos ajudam. Mesmo que você remunere elas, seja grato pela vida das pessoas que estão ao seu redor. Seja grato pela vida dos seus filhos. Seja grato pelo seu cônjuge, se você tem. Seja grato aos seus pais. Seja grato, ao seu mentor. Seja grato ao seu líder espiritual. Seja grato, aprenda a semear gratidão. Você sabe que a cura mais rápida, eu tenho falado isso e quero repetir aqui nessa oração, a cura mais rápida para a ingratidão é a perda. Porque tem gente que só vai valorizar algo quando perde. Tem coisas na nossa vida que a gente não dá o devido valor. Mas só vai dar o devido valor quando não tem mais. Por isso,
Aprenda a ser grato hoje, enquanto o pai está vivo, enquanto a mãe está viva. Aprenda a ser grato hoje, na oportunidade que te foi dado. Caso contrário, você pode perder coisas que são importantes na sua vida. E não adianta. A ingratidão leva ao orgulho, à soberba. Mas a cura também para a soberba é o reconhecimento. Reconhecimento do quê? O reconhecimento de que você depende de Deus. Reconhecimento de que tudo que você tem foi Deus que te deu, que Deus te abençoou. Você começa a ser grato pelas pequenas coisas. Porque, sabe, é muito fácil a gente se acomodar. É muito fácil a gente se acostumar com aquilo que é bom. Mas lembra quando tu não tinha? Lembra quando não tinha o carro? Lembra quando não tinha a casa própria, o apartamento próprio? Então, seja grato pelas coisas que Deus tem te dado. Caso contrário, a gente vive murmurando, a gente vive espraguejando o nosso dia. Você tem que viver diferente, você tem que viver como uma pessoa grata, agradecido a Deus, sabe, feliz por tudo que Deus tem te abençoado. Não deixa o mau humor fazer parte da tua vida. Não deixa, sabe, com que aqueles sentimentos negativos de ingratidão, é como se nada tivesse bom, nunca está do jeito que você quer, sendo que isso não é verdade. Você está olhando as coisas de um jeito errado. Você precisa olhar as coisas do jeito certo, do jeito que Deus quer que você veja. Você está subindo alguns degraus, você está crescendo, você está aos poucos aumentando a sua capacidade. Então, já tem muita coisa que Deus fez na sua vida. Seja grato a Deus, se alegre com aquilo que Deus tem feito na sua vida. Não fique triste por aquilo que você não tem ainda. Você está crescendo a cada dia e vai chegar o seu tempo, vai chegar a hora que você vai viver coisas maiores em nome de Jesus. E o meu terceiro conselho para você é: essa luta é a prova que você ainda não foi conquistado. Você só está lutando porque o inimigo não conseguiu te derrubar. Você só está lutando ainda, você luta contra certas coisas porque ele não conseguiu conquistar aquilo que ele gostaria de conquistar na sua vida. Então essa luta é sinal de que você não foi conquistado. Essa luta é sinal de que você está no caminho certo, você está na direção, é por isso que você está enfrentando tanta resistência espiritual. Você já enfrentou coisas talvez mais difíceis, mas agora você está enfrentando uma luta que você não sabe como reverter isso. Todo momento as pessoas me mandam mensagens e elas dizem assim: como é que eu vou vencer? Eu estou orando todos os dias, eu me consagro, mas eu não estou vendo vitória. E eu estou na luta. Mas o fato de você estar na luta é que você não morreu. Que você está vivo, vivinho da Silva. Ou seja, o inimigo está lutando contra você. E a Bíblia diz assim: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mantenha-se firme. Só isso. Continue lutando. Ele não conseguiu lhe conquistar. Mas sabe, é uma guerra de força. E se você se manter firme e pedir forças a Deus para permanecer no propósito, Deus vai te honrar e vai capacitar você. E você verá o que Deus fará na sua vida se você se manter firme. Quando eu olho para Jesus e eu vejo a resistência que Jesus tinha, mesmo diante dos acusadores, diante, sabe, daqueles homens que estavam querendo travá-lo de todas as maneiras, impedindo muitas vezes até mesmo dele colocar o seu dom para fora, dele ajudar as pessoas. Jesus, ele permanecia firme, constante. Isso me impressiona em Jesus. Você não vê ele abatido, você não vê ele preocupado, você não vê ele dando ouvidos ao que os homens diziam. Você vê alguém que se refugiava em Deus e que, apesar das dificuldades, permanecia firme, enfrentou o diabo, enfrentou a religião, enfrentou os religiosos, enfrentou os maus e permaneceu firme até o fim. Esse é o segredo, mantenha-se firme,
Mantenha-se firme. Diga, eu não vou desistir. Eu não vou parar de orar. Deus vai me dar vitória. Deus vai me dar vitória. Deus vai me livrar. Alguma coisa boa vai acontecer. Eu nunca começo um dia sem acreditar que Deus tem coisas boas para mim naquele dia. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Desde que eu conheci a Cristo, acredito que não exista um dia que eu não aguarde uma boa notícia. Não tem um dia que eu não aguarde uma resposta de oração, porque eu tenho vivido de oração. Então eu creio, alguma coisa boa vai acontecer, algo extraordinário está para liberar. Essa semana aconteceu isso comigo, onde eu recebi uma notícia extremamente boa de algo inesperado. Não era um negócio que eu estava no meio, sabe? Não era algo que eu estava planejando, mas a notícia simplesmente veio, e veio como uma bênção na minha vida. E eu digo, eu sempre estou esperando as boas notícias do céu. Por isso, aguarde pelas boas notícias essa semana. Amém? Deus vai trazer coisas novas para você. Você vai receber novas oportunidades. Vai haver restituição de valores. Portas serão abertas. Pessoas chaves você vai encontrar. Elas vão aparecer na sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Espere pelo melhor de Deus. Espere por coisas grandes. Por ter essa fé, por ter essa expectativa em Deus, eu já fui surpreendido de várias maneiras. Sabe, de me encontrar em lugares ou de me encontrar com certas pessoas e pensar assim, como é que eu vim parar aqui? Tem coisas que não são explicadas porque a fé está te movimentando. A fé, ela está, sabe, te colocando sempre em lugares chaves. Ela está sempre movendo você a lugares que Deus tem preparado para a sua vida. Por isso, creia, o melhor de Deus está chegando aí na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Você recebe essa palavra? Recebe essa instrução? Glória a Deus. Eu quero declarar agora o Salmo 91, esse salmo profético de defesa, de ataque. Eu quero também lhe convidar essa semana a você se aproximar mais de Deus nas suas orações. Eu gostaria que você compartilhasse com outras pessoas essa oração e convidasse eles para participar dessa campanha. Ainda que nós já estejamos no 8º dia, elas podem entrar agora e receber essas instruções, orar junto conosco e elas serão abençoadas. Amém? Também quero falar para você rapidamente desse meu livro aqui, Café com Jesus. É um devocional, uma palavra para cada dia do ano. Tenho certeza que vai te abençoar. Você pode adquirir lá no nosso site www.vinicius7.com.br. E se você quer ser um parceiro do nosso ministério, nós temos programas de televisão em 2 emissoras. Na TV Bandeirantes, de segunda a sexta-feira, e todo sábado às 10 da manhã na Rede TV. Nossos programas são mantidos por nós e também pelos nossos parceiros. Por isso, se você sente no coração de ser um parceiro do nosso ministério, desejar, meu muito obrigado e que Deus te abençoe. É só você ir lá no meu site ou entrar em contato com a minha equipe e você vai ter as informações que você precisa. E se puder orar por nós, obrigado, gratidão, que Deus te abençoe. Amém? Compartilhe agora essa oração com pelo menos 7 casas, 7 famílias, em nome de Jesus Cristo. E se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se. Vamos andar juntos a partir do dia de hoje, em nome de Jesus. Enquanto eu declaro o Salmo 91, coloca aqui nos comentários o teu pedido de oração, a tua necessidade, teu desafio, que eu estarei orando em nome de Jesus. Amém? Você que entrou agora no meio da oração, agora no fim, e não escreveu ainda a tua frase profética, escreve aqui nos comentários, estou firme. Em nome de Jesus. Amém? Esse é um marco profético. Toda vez que você entrar na oração, seja das 6, seja das 18, você vai escrever aqui nos comentários, estou firme. Glória a Deus. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza,
O meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você. Já colocou aqui teu pedido de oração nos comentários? O Deus que opera a justiça está trabalhando em nosso favor. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, somos gratos a Ti pela presença do Espírito Santo na nossa vida. Somos gratos a Ti pelo nosso nome estar escrito no livro da vida. E nós queremos agradecer a Ti, Pai, por todas as bênçãos que o Senhor tem colocado na nossa vida. Oramos também pedindo força para o Senhor, para podermos avançar e para podermos viver a plenitude do plano perfeito. Queremos estar no centro da vontade de Deus. E te pedimos, ó Deus, guarda a nossa entrada e a nossa saída. Guarda a nossa família. Aonde estiver preparado um mal, Pai, aonde estiver preparado uma cilada de Satanás, desfaz agora, Pai, no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Oramos, Pai, também cancelando toda inveja, todo olhar negativo, toda palavra maldita direcionada a nós, à nossa casa, aos nossos filhos, ao nosso ministério. Nós quebramos completamente todo o mal em nome de Jesus. Toda palavra maldita contra essa empresa, toda palavra maldita contra esse negócio está por terra em nome de Jesus. Que toda coisa que está travada, que toda coisa que está enrolada, nós oramos em nome de Jesus para que seja desfeita. E que a paz de Jesus entre no teu caminho, a paz de Jesus entre no ambiente que você trabalha, que você trabalhe junto com a paz de Deus, que o poder de Deus venha encher o teu ambiente, que a alegria do Senhor seja a tua força, que o Senhor aumente a nossa capacidade, que o Senhor aumente nosso alcance, nossa influência, para que o nome de Jesus seja glorificado. Também oro declarando justiça nas portas, tudo aquilo que deveria ter chegado a nós, mas que foi desviado ou foi, de alguma maneira, parado por alguém ou por algo, nós quebramos agora em nome de Jesus essa injustiça e declaramos vitória. O que é seu vai vir para você. O que foi tirado, o que foi desviado do teu caminho vai ser restituído muitas vezes mais. Senhor, Tu mudaste a história de Jó. Jó foi roubado, foi injustiçado. A maldade entrou na vida dele, mas o Senhor o guardou, o Senhor o protegeu, ele e a sua esposa. E eu quero pedir a Ti, Pai, que a restituição venha sobre a vida daquele que foi injustiçado. Nós declaramos nessa manhã, o nosso Redentor vive, Jesus é a nossa justiça, Jesus é o juiz de toda a terra. E declaramos vitória, vitória, vitória no poder de Jesus Cristo. Agora, toque-os com o Teu poder, Pai, e com a Tua graça. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória ao nome de Jesus Cristo. 9 da manhã, vou estar aqui junto com você, se Deus quiser. Que Deus te abençoe, a ti, a tua casa, a todos que estão próximos de você. E depois, às 18 horas, estaremos juntos aqui em oração, se Deus quiser. Paz, graça, prosperidade e salvação. Deus te abençoe.
Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome bendito e poderoso de Jesus Cristo, que nenhum mal tocará na tua vida e nem na tua casa. Que o sangue de Jesus cubra a sua vida, cubra seus filhos, guarde a sua entrada e a sua saída. Declaramos por terra toda obra de maldade, todo tipo de ataque espiritual direcionado a ti, direcionado aos teus negócios, direcionado à tua família, tudo aquilo que vem para tentar tirar você do propósito de Deus, tudo aquilo que vem para tentar lhe desanimar, nós repreendemos o nome de Jesus. Cancelamos ataques espirituais que vêm na mente, ataques espirituais que vêm trazendo cansaço, trazendo peso, trazendo opressão, trazendo atrapalhos, destruição. Nós quebramos isso em nome de Jesus Cristo e declaramos justiça de Deus na tua vida e profetizamos justiça nas tuas portas. Tudo aquilo que está destinado por Deus para vir a você, que chegue a você, que as existências sejam quebradas, que todo tipo de opressão do inimigo tentando impedir, todo tipo de dissuasão espiritual seja quebrada agora em nome de Jesus Cristo. Que toda arma forjada, que toda mentira, toda invenção, calúnia, malfazejo, oração contrária, inveja, planos do inimigo sejam desfeitos no nome de Jesus Cristo. Declaramos que tu e toda a tua casa estão abençoados, estão guardados. Declaramos que estamos firmes com nossos pés na rocha que é Cristo Jesus. Declaramos que a mão do Senhor, a mão poderosa do Senhor, nos conduzirá em todas as coisas e de modo algum estamos sós. A presença de Deus está na nossa vida. A presença de Deus está aqui conosco e nós invocamos o nome poderoso de Jesus para que a presença dele seja cada vez maior na nossa vida. Senhor, encha-nos da tua presença, encha-nos do teu favor, encha-nos da tua graça. Também oro, Senhor, pela salvação de todos dessa família, para que todos conheçam a Jesus e que se cumpra aquela palavra que diz: se creres no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e toda a tua casa, toda a tua família. Meu Deus, eu quero liberar uma palavra profética, que no dia de hoje nós veremos a boa mão de Deus conduzindo o melhor para o nosso caminho. E tudo aquilo, Senhor, que não for o que o Senhor tem para nós, que seja tirado do nosso caminho, mas o que o Senhor tem para nós, que venha. Oramos também por uma restituição e por uma restauração. Tudo aquilo que foi tirado injustamente, que pertencia a nós, que estava no nosso caminho, nós oramos para que haja restituição, oramos para que haja restauração no nome de Jesus Cristo. Amém. A Bíblia nos fala que Deus visita a injustiça. Tudo que foi tirado de José foi restituído na vida dele. Tudo que foi tirado de Jacó foi restituído na vida dele. Então o nosso Deus é um Deus de restituições. Inclusive, essa é uma oração que a maioria dos filhos de Deus não fazem, mas que devem fazer. Nós devemos orar por restituição e por restauração. Deus restituiu a vida de Jó. A Bíblia diz. Ou seja, Deus visita a injustiça no nosso caminho. É por isso que nós temos que orar. O segredo de todos os homens que tiveram restituição foi uma vida com Deus, foi um ouvir a Deus, foi orações. E isso nós não podemos parar de fazer. Por isso eu estou sempre orando. Justiça nas portas. Eu já falei para você, hoje nós estamos no 12º dia do nosso propósito. Hoje é o 12º dia.
E hoje é o dia também que conclusões acontecerão. Amém? Hoje é o dia que conclusões acontecerão. Deus vai colocar, inclusive, respostas dentro do seu coração para você tomar decisões certas no dia de hoje. Em nome de Jesus, coisas que você estava protelando em decidir, hoje vai haver conclusão, hoje vai haver decisão. Receba aí com palavra profética, Deus vai dar hoje para você a paz no seu espírito, para você tomar as decisões certas que você precisa para a sua vida. Você crê nessa palavra como profética para a sua vida? Então, receba ela aí. Eu quero começar hoje e não esqueça de escrever aqui nos comentários: estou firme com os meus pés em Jesus, na rocha do meu sustento. Escreve aí: estou firme. Não deixe o diabo tirar você da oração ou da presença de Deus. Deus está fazendo uma obra grande. Amém? Eu creio nisso. Eu quero dar o testemunho aqui da Simone e ela escreveu assim: eu venho testemunhar sobre a minha saúde. Sempre tive pedra nos rins e com o tempo isso foi se agravando. Estava também com muita gordura no fígado e era muita mesmo. A médica disse que meus rins apresentavam 2 cistos, além dos cálculos, e eu também tinha algumas pedras na vesícula. Fiquei muito assustada, especialmente após ter uma crise de vesícula e achei que ia morrer. Comecei a orar com você e um dia, na sua oração, você declarou que o Senhor estava me curando. Precisei retirar a vesícula e para isso fiz vários exames, inclusive uma biópsia do fígado. E para minha surpresa, os resultados mostraram que não tenho mais nada nos rins e a gordura no fígado desapareceu. Que Deus abençoe sua vida e sua família e que o Senhor continue te usando para orar pelas pessoas. Deus é fiel. Deus é fiel. Que Deus te abençoe. Eu fico feliz. A tua alegria é a minha alegria. A tua vitória é a minha vitória. Amém? A Deus toda a honra e toda a glória. Jesus Cristo cura. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Só Deus para fazer isso na tua vida, irmã. Só Deus. Isso é um milagre de Deus. Amém? Eu quero hoje trazer a terceira parte da mensagem, onde eu tenho falado sobre o silêncio de Deus. E o silêncio de Deus é uma voz. Escreve isso aqui nos comentários. O silêncio de Deus é uma voz. A Bíblia nos diz no Salmos 22, verso 1. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Essas palavras de Davi, elas expressam um sentimento de desamparo e aparente silêncio de Deus diante do sofrimento que Davi estava enfrentando. No entanto, você tem que entender que todos nós sentimos isso. Todos nós sentimos, sabe? Parece que Deus está em silêncio. Agora, isso é falta de interpretação. Na verdade, Deus não está em silêncio, porque o silêncio é uma voz. No Salmos capítulo 13, olha o que Davi em outro salmo questiona. Até quando, Senhor, me esquecerás para sempre? Até quando esquecerás de mim o teu rosto? Davi, ele expressa a sua angústia e busca aqui uma resposta da parte de Deus. Então você tem que entender que não é só você que sente isso. Todos nós sentimos. Agora, interpretar que o silêncio é uma voz para a gente, o silêncio é uma voz que está falando e às vezes mais alto do que a voz audível. Aí você diz, como isso? Interprete o silêncio como Deus falando com você, coisas muito pontuais e muito específicas dentro do teu coração. E eu quero compartilhar algumas coisas aqui. O silêncio de Deus revela muita coisa. O silêncio, ele sempre vai gerar uma autorreflexão, ele vai gerar uma busca. O silêncio é o sinalizador de algo que Deus está fazendo. É o sinalizador de algo que Deus está fazendo. Agora, como eu falei ontem, se você estiver alinhado com Deus, esse silêncio ele significa que Deus está trabalhando em algo. Agora, se você estiver desalinhado com Deus, alinhe-se totalmente para que Deus ele fale com você. Porque o silêncio de Deus pode vir na nossa vida por coisas que Deus está trabalhando, como eu disse,
e eu dividi em duas partes, falando tanto na oração da manhã quanto na oração da noite de ontem. Se você não assistiu, assista, certo? Mas ela também pode estar falando de algo que está desalinhado em você. Algo que está desalinhado em você. E se algo estiver desalinhado em você, o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, vai revelar isso para você. É por isso que o silêncio tem que ser interpretado, até para você orar. Não, eu estou buscando a Deus, eu estou obedecendo a Deus, então continue. Continue porque Deus está trabalhando em algo. Agora, eu estou desalinhado, eu estou desobedecendo a Deus em algo, eu abri uma brecha na minha vida, bem? Então você sabe o porquê do silêncio. O silêncio é um sinalizador, como eu disse. O silêncio de Deus também é a preparação para o próximo nível. Deus muitas vezes permite temporadas de silêncio na nossa vida para que a gente dependa mais dele, para que a gente confie que ele está trabalhando e nesse interim que você está passando por essa temporada, cresça espiritualmente. Aumente suas orações, aumente sua busca, aumente seu jejum, aumente, sabe, o seu conhecimento da palavra de Deus, aumente suas conexões. Faça mais. Por quê? Porque Deus também está esperando uma maturidade da sua parte para entrar no próximo nível. O silêncio de Deus vai sempre nos preparar. E há coisas, muitas vezes, que Deus está suspendendo na nossa vida por um motivo. Ele não está tirando do nosso caminho, ele está suspendendo. Por quê? Porque você não chegou na estatura que ele está esperando você chegar. Algumas pessoas não estão experimentando um grande crescimento, uma aceleração, um romper na sua vida, porque elas não chegaram na estatura que Deus quer elas. Aí você pergunta, que estatura é essa? Bem, às vezes a estatura de humildade, de quebrantamento, de dependência, de responsabilidade. Por que Deus não entrega coisa para a criança? Porque ela não tem responsabilidade com aquilo que está nas mãos dela. O nosso Deus é nosso Pai Celestial também. Você tem que ver Deus como seu Pai Celestial. Então, a gente declara Romanos 8:28, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e buscam a Deus. Sim, todas as coisas estão cooperando para o meu bem, desde que eu esteja no centro da vontade de Deus. Então, tem coisas que às vezes a gente diz, mas não compreende totalmente. E você tem que compreender, as coisas vão cooperar se eu estiver em Deus, se eu estiver no centro da vontade de Deus na minha vida. E algumas coisas você tem que entender. Deus muitas vezes está suspendendo algumas coisas na nossa vida porque estamos nos relacionando errado com algumas pessoas. Ou estamos aceitando alguns relacionamentos que Deus está vendo aquilo mais como uma trava na nossa vida do que uma bênção. Então tudo isso a gente tem que perceber. Eu acredito muito que nós temos que ter uma leitura correta das coisas que estão ao nosso redor. Se depois que você se conectou com uma pessoa, a sua vida começou a andar para trás, então o problema está nesse relacionamento. Então relacionamentos errados trazem também o silêncio de Deus. Abraão e Ló, eu sempre uso esse exemplo. Deus só foi falar novamente com Abraão depois que Ló saiu totalmente da vida dele. Ou seja, relacionamentos errados podem travar certas bênçãos na sua vida. A segunda coisa, direções erradas. Não basta eu ter velocidade, eu tenho que estar na direção certa. Você pode ter, sabe, um carro esportivo, um carro veloz nas suas mãos. Só que se você tomar o caminho errado ao seu destino, para o seu destino, mesmo que você tenha um carro e tenha combustível e tenha capacidade de chegar onde você deveria chegar, você não chega. Por quê? Porque você tomou a estrada errada. Você pegou um caminho errado. Você tem que recalcular a rota. Você tem que voltar para o caminho que Deus tem para a sua vida. Então, direções erradas trazem o silêncio de Deus para a nossa vida também. Direções erradas. Deus precisou me levar para Santa Maria para corrigir uma rota dentro do meu coração.
Porque o que eu queria como homem, como pessoa natural? Eu queria voltar para o sul do Brasil. E Deus disse para mim que o que Ele tinha para fazer na minha vida, lá em São Paulo, e através da minha família e também com os projetos que Ele tem colocado nas minhas mãos, Ele me queria inteiro dentro do propósito, dentro do destino. Às vezes Deus tem que levar você para um lugar, para tirar as raízes que estavam no seu coração, para que você esteja pleno no seu propósito. Então, direções erradas na nossa vida podem comprometer, sim, as próximas instruções de Deus na nossa vida. O orgulho, a Bíblia diz que Deus resiste os soberbos, mas dá graça aos humildes. Então esse silêncio de Deus aí para você pode ser fruto do orgulho. Você não quer mais obedecer a Deus. Você quer construir a sua vida, viver a sua vida, fazer as coisas do seu jeito. O orgulho derruba o homem. O orgulho derruba o homem. O orgulho impede o homem de entrar aonde Deus está preparando e Deus está reservando para que o homem entre. Então, tire essas coisas do seu coração. Resistir uma mudança também é ficar paralisado. E isso é muito importante. O silêncio pode estar vindo na sua vida porque você está resistindo a uma mudança. Deus está falando com você, já lhe deu todos os sinais, já mandou profeta, já te deu sonhos, falou com você, mas você está resistindo a uma mudança. E isso está trazendo uma estação de silêncio de Deus para a sua vida. Por quê? Porque já foi lhe dada uma instrução. E você quer uma nova instrução. E isso não funciona com Deus. Sabe, jogar braço com Deus, tentar vencer, apostar mais alto. Com Deus você nunca vai ter vitória assim. Você precisa se render à vontade de Deus. E quando você se rende à vontade de Deus e diz, Senhor, eis-me aqui, estou pronto para te obedecer, você vai ver que vai liberar uma nova estação. E essa nova estação vai vir com palavra de Deus para você. Vai vir com uma profecia, vai vir por meio de um sonho, vai vir por meio, sabe, de uma alegria dentro do seu ser, vai vir por meio de uma paz. Deus vai comunicar a vontade dele dentro do seu coração, dentro do seu coração. Então hoje, inclusive, eu tenho feito essa oração quase que diária. Eu digo, Senhor, eu estou rendido a Ti. Tudo que eu quero é Te obedecer. Na minha vida eu sei que o segredo para você viver o extraordinário está em você obedecer às instruções de Deus para a sua vida. Amém? Então, eu sei que Deus está falando com alguém aqui. Eu sei que essa palavra está sendo profética para alguém. Essa palavra está sendo profética para alguém. Deus está avisando de algo. Deus está alertando você de algo. E se você sabe render o seu coração a Deus, então você vai poder ter uma nova estação. Nós não podemos deixar com que nada venha manter os nossos ouvidos longe da voz de Deus. Nada. Deus, assim como Deus vinha todos os dias para falar com Adão e Eva, a Bíblia diz na viração do dia, Deus vinha para falar com eles. Essa comunhão foi restabelecida por Jesus. Eu posso ouvir Deus todos os dias. Eu posso ouvir a direção de Deus todos os dias na minha vida, até através do silêncio. Amém? É por isso que Deus me deu a escola de profetas. Para a escola de profetas ela ser um meio das pessoas aprenderem a ouvir Deus falar com elas. Você tem que aprender, sabe, como que Deus está se revelando para você, como que Deus está falando ao teu coração, para você poder viver algo maior na sua vida. É por isso que hoje, aqui nos Estados Unidos, em Orlando, nós vamos ter a nossa escola de profetas aqui e vai ser uma grande bênção. Amém? Se você é dos Estados Unidos, se você mora em Orlando, vem estar com a gente hoje à noite. Entre em contato com a minha equipe, eu vou te esperar. Ouvir a Deus é o que vai tirar você de qualquer problema. Amém? Ouvir a Deus vai tirar você de qualquer situação difícil. Você tem que ouvir a Deus. Se você ouvir a Deus, sua vida não será a mesma. E domingo eu estarei fazendo um culto público aqui, juntos vamos adorar a Deus. E eu convido você a estar junto com a gente nesse domingo, certo? E olha, eu digo, que nem eu disse ontem, eu vou dizer hoje novamente. Para mim, eu estou fazendo esse culto de domingo por obediência a Deus, porque não estava nos meus planos. Eu tenho que retornar
para São Paulo no domingo. Então, no domingo eu tenho que retornar para São Paulo. Então, eu vou fazer o culto de manhã aqui e vou para Miami para pegar o voo, que fica a cerca de 300 quilômetros daqui. Então, realmente é algo que Deus me dirigiu e eu creio que vai ser uma grande bênção. Vou transmitir ao vivo também. E Deus falou para mim, para ministrar sobre crenças limitantes. Então, é algo que o Espírito Santo está preparando. Se você mora nos Estados Unidos, vem para cá, pega voo, vem, sabe? Porque vai ser algo maravilhoso. Ah, mas eu posso assistir online. Você pode assistir online, mas se Deus falar com você estar no presencial, esteja no presencial, certo? Entre em contato com a minha equipe, pega o endereço e vem estar com a gente nesse domingo. Vai ser 8h30 da manhã aqui em Orlando, certo? Lá no meu site www.vinicius17.com.br tem o contato da minha equipe. Você entre em contato com a minha equipe e já reserva a vaga para estar junto conosco. Amém? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91. E enquanto eu declaro o Salmo 91, eu quero pedir uma gentileza para você, que você compartilhe essa oração agora com 7 pessoas pelo menos. Mande aí para os teus amigos, para os teus parentes, para as pessoas próximas. Compartilhe, mande para eles. Tenho certeza que Deus vai te abençoar ricamente e poderosamente. E se você quer ser um parceiro do nosso ministério e nos ajudar em nossos programas de TV, nós temos programas na TV Bandeirantes de segunda a sexta, às 5h45 da manhã e todo sábado às 10 da manhã na Rede TV. Tudo é mantido pelo nosso ministério e pelos nossos parceiros. Não recebemos nada da igreja. Por isso, tem sido um desafio, mas ao mesmo tempo um desafio de Deus para a nossa vida. É uma nobre missão, levar a palavra. Jesus disse, ide pregar o evangelho a toda criatura e testemunha a todas as nações. Eu poderia, estar aqui acomodado, apenas ministrando nas redes sociais, mas eu tenho procurado fazer muito mais. É uma instrução que Deus me deu, Ele tem me mantido, Ele tem me abençoado, inclusive nos meus negócios, para que a gente continue na televisão. Então, eu peço a sua oração, amém? E se Deus tocar no seu coração de ser o nosso parceiro, desejar, Deus te abençoe muito, muito, muito e te prospere cada vez mais. Certo? Os dados estão lá no meu site ou você pode entrar em contato com o meu pessoal e eles vão passar para você também como você pode ser um parceiro. Amém? E eu peço a oração de todos. Certo? Eu creio muito no que Deus está fazendo. Eu creio que as escolas de profeta, elas são uma grande bênção e foi algo que Deus tem movido na minha vida e milhares de pessoas têm sido abençoadas através das escolas de profeta. Salmos 91. Quero compartilhar essa palavra com você. Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Escreve aqui nos comentários, enquanto eu declaro o Salmos 91, estou firme. Amém? Essa frase profética, cada oração, cada propósito que eu entrar, nós vamos ter uma frase profética. E a frase profética dessa campanha da injustiça de Deus que nós estamos fazendo é a frase estou firme, com os meus pés na rocha, que é Cristo Jesus. Amém? Então escreve aí, estou firme, glória a Deus. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei e honrarei com longura de dias. Fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Deixa eu orar por você.
eu creio que Deus está agindo aqui e mais uma vez, receba essa palavra profética que eu liberei nessa oração. Hoje é um dia de conclusões. Hoje é um dia onde pessoas vão tomar decisões muito importantes e o Espírito do Senhor vai lhe dirigir, vai lhe dar sabedoria, vai lhe dar graça para você decidir certo. Amém? O Senhor me falou nessa oração, tem muitas decisões que serão tomadas no dia de hoje. Senhor Deus e Pai, graças te dou. Apresento a Ti a vida de cada pessoa que está aqui nessa oração, nesse propósito junto comigo. Clamamos pela justiça de Deus. O Senhor é a nossa justiça. O juiz de toda a terra está aqui nos ouvindo. É por meio de Jesus que chegamos ao Pai e pedimos justiça em nossas portas. Tudo aquilo que foi tirado de nós, o que foi roubado, o que foi desviado, o que pertencia a nós, nós oramos para que venha e que haja uma restituição total e completa. Oramos em nome de Jesus Cristo por uma liberação do céu. Pedimos favor de Deus sobre a nossa vida. Tudo aquilo que foi roubado dos nossos filhos, tudo aquilo que foi roubado até mesmo do nosso tempo que foi roubado, energia que foi roubada, saúde que foi roubada. Nós oramos por uma restituição. Não sabemos como isso pode acontecer, mas sabemos que Tu és Deus poderoso. Da mesma maneira que restituiu na vida de José, o Senhor tem o poder de restituir na nossa vida. Oramos para que a Tua mão de poder repouse sobre a vida dessa pessoa. Apresento a Ti, Pai, todos os pedidos de oração que estão aqui. Leva embora, Pai, a ansiedade, a depressão, a preocupação e traga paz para dentro dessa pessoa, traga alegria, fortaleça a vida dela. No nome de Jesus, todo tipo de ataque que ela tem enfrentado, da família, de pessoas próximas, ataques espirituais até mesmo no trabalho, eu oro para que todo mal renda-se a Jesus Cristo. Nós dizemos a todo ataque espiritual contra a vida dessa pessoa, tudo aquilo programado contra a nossa vida, ou até mesmo pessoas que o inimigo tem incitado contra a nossa vida, não terá poder sobre nós. Estamos guardados pelo sangue de Jesus Cristo e que toda arma forjada, todo laço do passarinheiro, todo dardo enviado seja quebrado agora em nome de Jesus Cristo. Nós quebramos toda obra de maldade, toda obra de inveja, toda obra de injustiça e declaramos o Senhor, nossa fortaleza, nosso socorro, bem presente na angústia, está conosco. Sim, a presença de Deus está conosco e que o Senhor dê sabedoria a cada pessoa que vai tomar decisões importantes hoje. Senhor, que tudo seja dirigido por Ti. E te pedimos, não, Senhor, não permita que venhamos nos desviar do Teu propósito. Amamos Tua vontade, amamos o Teu propósito, Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa oração com 7 pessoas. Que Deus te guarde. Amém? Que Deus guarde a tua vida, Deus guarde a tua saúde. Em nome de Jesus, 9 da manhã, estaremos juntos aqui, se Deus quiser. Até mais.